Passo a palavra à senadora Damares. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigada, presidente. Mas eu começo esse meu pronunciamento dizendo que eu não estaria mais confortável nessa tribuna com outra pessoa, senão o senhor, neste momento, presidindo, no momento em que eu vou fazer um desabafo, um momento em que eu vou trazer um assunto extremamente delicado, e o senhor vai se identificar com o meu pronunciamento, porque o senhor também já foi vítima da mesma situação em que eu vou estar relatando aqui. Maio de 2023, a imprensa, e hoje eu quero dizer que eu quero fazer justiça aqui. Eu quero dar oportunidade a toda a imprensa do Brasil de fazer justiça. Então, eu quero ser colaboradora da imprensa e de alguns parlamentares de esquerda, eu quero dar oportunidades a eles de fazerem justiça. Maio de 2023, uma aeronave foi apreendida na cidade de Belém com drogas. Uma apreensão, como acontece em todos os lugares do Brasil, mas chamou a atenção da mídia essa aeronave. Por quê? Era uma aeronave, presidente, que pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular, cujo pastor, presidente, tem 81 anos de idade. Um pastor que se dedicou ao ministério desde os 17 anos. Um pastor que cuida de vidas. A igreja dele é tão grande em Belém, lá no Pará, que a igreja dele tem mais de 100 mil membros. Olha o trabalho deste homem. Mas por que chamou a atenção a imprensa falar tanto de uma aeronave que tinha drogas e de um pastor de 81 anos? Porque esse pastor é tio da Damares, tio da senadora Damares. Então chamou a atenção, bora falar disso. Mas chamou a atenção também porque esse pastor de 81 anos de idade, um grande líder, um homem que lidera uma multidão, ele é de direita e se posicionou em 2022 contra o comunismo. Então vamos falar deste homem, dessa dupla de direita, dessa dupla de pastores de direita, e vamos sangrá-los até onde a gente puder sangrá-los. Senador, a Polícia Federal recebeu uma ligação de manhã que a aeronave da igreja tinha drogas. E sabe quem ligou? A igreja, o piloto da igreja. A aeronave é uma pequena aeronave que a igreja usa especialmente para transportar os pastores mais idosos. O estado de Pará é enorme, o senhor sabe disso. Uma pessoa de 81 anos não pode ficar se deslocando naquelas estradas todos os dias. E a igreja, quando não usa a aeronave, ela também é usada por táxi aéreo. As pessoas alugam. A aeronave precisa voar, senador. Todo mundo que trabalha com a aviação civil sabe, a aeronave tem que voar. A manutenção dela tem que ser feita. E quando ela não está a serviço da igreja, há uma empresa lá de táxi aéreo que aluga a aeronave. E um dia a aeronave foi contratada. Só que o piloto, antes de chegar no hangar, ele recebeu uma ligação. E a ligação era o seguinte para o piloto: olha, um ex-servidor aqui do hangar já veio e já colocou a mercadoria na aeronave. O piloto não entendeu, porque o senhor sabe que não se abre a aeronave sem o piloto presente. O piloto desconfiou, chegou no hangar, olhou para dentro da aeronave, viu que tinha alguma coisa estranha, foi à delegacia, a mando da igreja, vai lá e fale com a Polícia Federal. O piloto encontrou um agente da Polícia Federal, o Peixoto, que estava de plantão, fez a ocorrência e a Polícia Federal foi para o hangar, junto com o piloto, e aguardaram quem fez o frete chegar para prender. E a pessoa que fez o frete foi presa na aeronave quando se aproximou da aeronave. O piloto ajudou a Polícia Federal no flagrante, a igreja denunciou, a igreja era vítima, senador. Eu fico imaginando o que poderia ter acontecido com esse piloto se ele tivesse entrado na aeronave junto com um bandido que estava transportando drogas. A gente sabe que é comum sequestrarem aeronaves e matarem pilotos. A gente não sabe o que ia acontecer com o piloto. Mas o piloto denunciou a pedido da igreja, a igreja participou do flagrante, ajudando a Polícia Federal. Mas daí, ao invés da Polícia Federal fazer uma nota que a igreja era vítima, a Polícia Federal simplesmente disse: uma aeronave da Igreja Quadrangular foi apreendida. E aí virou toda a confusão, presidente. A Igreja Quadrangular virou a igreja dos traficantes. A senadora Damares virou traficante. Os pastores quadrangulares no Brasil viraram traficantes. Uma igreja que está há 73 anos no Brasil, presidente, que tem uma prestação de serviço para a sociedade brasileira. Os nossos templos no Brasil foram apedrejados. Um ano a igreja sangrando. Eu fui à Polícia Federal. Eu pedi à Polícia Federal dar uma nota que a igreja é vítima, que a igreja não tem nada a ver com o tráfico. A Polícia Federal não fez a nota. Sabe por quê? Porque talvez a Polícia Federal estivesse a serviço de alguém para sangrar uma senadora conservadora, para desqualificar o discurso da senadora todas as vezes que ela viesse à tribuna.
Eu entrei em aeronaves agora, eu andei na rua, eu fui chamada de traficante, tudo porque a Polícia Federal não fez uma nota que a igreja era vítima, que a aeronave era da igreja e quem denunciou foi a igreja. Eu pedi à Polícia Federal, eu estive com o diretor da Polícia Federal, eu chamei a assessoria parlamentar da Polícia Federal, mas nenhuma nota foi dada. E a imprensa, os jornalistas investigativos, que vivem ganhando prêmios como jornalistas investigativos, não foram investigar o que estava acontecendo. Era todo dia uma matéria que Damares é sobrinha de traficantes e que a Igreja Quadrangular tem pastores traficantes. Tem ideia do peso disso para uma denominação, presidente? Tem ideia do peso para mim, que sou a fundadora do Movimento Nacional Brasil Sem Drogas? Tem ideia quantas vezes eu ocupei essa tribuna aqui para falar não à legalização da maconha? Mas justamente que a gente está no debate, eles precisam deixar a senadora Damares sangrando. A serviço de quem a Polícia Federal estava naquele momento? O delegado que conduziu, inclusive, é um grande delegado, nós não temos nada que falar dele, mas a instituição poderia ter evitado tudo isso, senador. Tem deputados lá na outra casa que sobem na tribuna para falar. Vocês conservadores são hipócritas. O avião do tio da senadora Damares está cheio de maconha, está cheio de drogas. Todas as vezes que o tema é falado drogas nessa casa, não vejo nenhum colega me criticando, mas na outra casa, eles fazem questão de lembrar que a senadora Damares é traficante. Não suportando mais o que eu sofro nas redes sociais, o que a Igreja do Evangelho Quadrangular está sofrendo. Eu pedi uma certidão, aqui, gente, ó. Bastava um jornalista aí na Polícia Federal ou no fórum, tá aqui, ó. Uma certidão do Poder Judiciário, uma certidão emitida em 11 de julho, e eu vou mandar para a redação de todos os jornais que falaram disso. Eu quero que os jornais publiquem a certidão. Certidão do Poder Judiciário. Não pedi nem mais à Polícia Federal, porque era capaz que nem me desse. O que diz a certidão do Poder Judiciário? A aeronave do patrimônio da Igreja Quadrangular, onde estaria armazenada a carga ilícita, quando da prisão em flagrante do Nacional, não vou citar o nome do traficante, não foi objeto de investigação em razão de ausência de vínculo com a traficância. Está aqui, ó, assinado pelo juiz de direito. Está aqui, presidente. Uma certidão dizendo que a igreja não tem nada a ver com aquele episódio, que a igreja foi vítima, que o piloto que denunciou, o piloto que foi à delegacia e participou, a Polícia Federal montou o flagrante, mas a Polícia Federal se silenciou. 2 ministros passaram, um já saiu, o outro está lá, e nenhum ministro fez com que a Polícia Federal esclarecesse o caso. Estou aqui, presidente, para dizer para o Brasil que a Igreja Quadrangular é uma igreja séria. Para dizer que o presidente da Igreja Quadrangular no Pará, um pastor de 81 anos, que eu tenho orgulho de ser sobrinha dele. Ele é um homem sério. A Igreja Quadrangular do Pará é séria. Mas por que a Polícia Federal fez isso com um pastor que se autodeclara conservador, que em 22 se posicionou contra o comunismo? E por que esse silêncio da Polícia Federal quando a senadora alcançada diretamente com essa história é uma senadora conservadora de direita corajosa? E só vou dizer o seguinte: é o tempo todo querendo destruir a minha imagem, presidente. Eu sou fascista, golpista, eu sou assassina de Yanomami, o senhor sabe o que eu passei, o senhor é de Roraima, com essa história da morte das crianças Yanomamis. Depois eu sou mentirosa por causa do Marajó. Inventam tudo, mas não está colando, não cola. E acham que vão me silenciar, e acham que essa história agora que eu sou traficante vai me silenciar. Presidente, eu fiz uma opção no meu mandato. Eu vou trabalhar de forma técnica. E o senhor sabe como eu estou trabalhando aqui nos bastidores, respeitando todos os colegas, colaborando com as boas decisões. Eu estou trabalhando muito, senador. Mas eu acho que eles estão pensando que o meu trabalho técnico é covardia. Não é. Eu não me acovardei. Eu não tenho medo, senador. Se quiserem briga, eu estou pronta para brigar. Eu também sei brigar. Mas eu estou preferindo trabalhar pelo Brasil ao invés de brigar. Mas a minha estratégia de trabalho não quer dizer que eu estou com medo. Querem brigar? Aguentam o tamanho da briga? Vocês podem ter toda a estrutura, podem ter a Polícia Federal, os tribunais, os agentes secretos, juntando tudo. Não é maior do que o que está em mim. Porque maior, presidente, é o que está em mim do que o que está neles. Eu sou serva de um Deus
Um Deus que não conhece derrota. E eu quero dizer que eu fui forjada. Eu passei por um exército. O exército por onde passou Davi, Josué, Daniel, Caleb. Eu passei pelo mesmo exército. O exército da verdade. Se querem briga, a gente vai brigar. Mas eu gostaria muito que quem está do outro lado entendesse. Não é assim. Não é assim que se trata com parlamentares de oposição. Queima de reputação, assassinato de reputação. Eu precisava fazer esse registro, senador, e o senhor sabe que eu estou sentindo, porque o senhor já passou por isso. Lamento que a Polícia Federal tenha se submetido a esse jogo. Muito obrigado, presidente.